E aí, povo, como vocês estão? Hoje eu vou fazer um vídeo, não vai ser de gameplay, vou falar algumas coisas que estão me deixando muito insatisfeito no jogo. E eu não falo em derrota, perder faz parte, né? Ganhar, perder, nesse jogo não tem empate, né? Então a consequência, ou você ganha ou você perde. Mas assim, o que tem acontecido? É gente que quer perder, literalmente. Por exemplo, é defensor que vai na jungle. Ah, mas o jogador pro player faz, mas ele é pro player. E ele é pro player e além do mais, ele não está solo. Geralmente quando fazem gracinhas assim, tá em trio e 3 pro player. Então independente que ele fizer, vai dar certo. Entendeu? Aí, mas vamos lá. Dessa vez eu tô com um roteiro aqui, que pelo menos falar 2 pontos que eu acho bastante importante. Tem mais coisas para falar, mas vai ficar para uma outra coisa. Em relação às punições, de um modo geral. Por exemplo, todo mundo sabe que esse jogo é da Pokémon e a time só produz o jogo. Ela só desenvolve o jogo. As regras, tudo é definida pela Nintendo Company, né? Então, isso não é falando da time. O problema é a Nintendo. Então vamos lá. Usar como parâmetro o Honor of Kings, que é um jogo da time. Aí por que eu vou falar sobre outro jogo? Por exemplo, o simples fato de rota. Aqui a pessoa pode não escolher rota. Ela pode marcar uma rota em outra rota que não pega nada. Nos outros, e isso não é só no Rock. É no LoL, é no Mobile Legends. Esses que são os 3 MOBAs relevantes, né? Que Pokémon tá crescendo ainda, tá engatinhando. E muita gente não acha Pokémon como MOBA, né? Porque é muito simplista. Mas enfim. Aí, por exemplo, a questão da rota, que parece uma coisa boba, que eu sempre falo para marcar, não vai cair a mão, né? Nos outros já é definida a rota que você vai. Você vai na rota X e vire-se. Ah, mas eu não tenho vire-se. Se você for marcado para ir, vai na rota na campeão, que é o top. E você inventa de jungle, você vai ser punido. Não passa batido. Aí ficar também 1 minuto que você ficou parado, independente. Se você pode jogar, você vai ser punido. O próprio jogo, não precisa ninguém denunciar. O próprio jogo vai te punir. E no Pokémon não tem isso. Aí tem também o auto knockout. Ah, mas por que auto knockout? Olha, você está vendo, você não foi emboscado, você está vendo 3 Pokémons oponentes avançando e você vai sozinho enfrentar os 3. Tem como você vencer isso? Não tem. Então isso você vai causar o seu nocaute. Você não foi emboscado, não foi nada, você viu, você estava vendo. E uma coisa, falando em emboscar, um erro que eu acho muito grave e ninguém fala no Pokémon
é a questão do arbusto, né? Das moitas. Por que eu falo isso? Você está atacando o Pokémon. Ele entra na moita, perde o range. Isso não existe em jogo nenhum. Se você vê, se tiver no seu raio de visão, a pessoa entrando na moita, você vai continuar vendo. Porque estava no seu raio de visão. Agora no Pokémon não. No Pokémon você está atacando. Isso acontece de você perder o ult. Por exemplo, na ult do Pikachu. Um exemplo. Você ultou, a pessoa entrou no mato, não vai acertar ele. Isso eu acho uma falha grotesca. Grotesca. Isso é erro de desenvolvimento. Não existe isso. Você viu, você estava atacando. Aí ele entra você, ele some do range. Mas enfim. As punições é ficar. Tem que parar com esse negócio de tirar pontinhos de fair play. Isso é negligência, né, da companhia em geral, né? Não sei nem se ninguém nunca pensou nisso, mas fair play, aí você perde 5 pontos por você ficar FK. Aí se 2 renunciar, você perde 10 pontos de AFK. Aí você pode, até 80 você pode lutar ranqueado. O que eu sugiro em relação a essas punições por AFK? Porque do resto, a única coisa que funciona e de forma injusta é o microfone. A pessoa pode não ofender, pode não falar nada, pode falar do jogo, pode qualquer coisa que ela faça. Mas assim, é que a maioria das vezes as pessoas abrem o microfone não é para soltar elogio, né? Mas eles só verificam. Teve denúncia, usou o microfone, eles não vão ver o que a pessoa falou. Vai e pune. E multa o cara, a pessoa. Né? Mas aí, voltando sobre o AFK, por exemplo, a primeira vez que aconteceu, ele vai ser notificado que ele cometeu uma infração, que as infrações serão computadas na mesma temporada. Quando virou a temporada, limpa os reset, né? Limpa as punições, porque também não é justo, né? Aí, por exemplo, aí vai ter um aviso lá que você infringiu regra, você ficou muito tempo inativo, que esse era apenas um aviso que a partir de então ele haverá punições em tempo de jogo. E essa punição, ele não vai conseguir jogar nada. Não vai jogar minigame, não vai jogar casual, não vai jogar nada. Ele não vai conseguir buscar a partida. Aí começando com 5 minutos, a partir da segunda punição. Aí ele vai dobrando. Aí o primeiro 10, a segunda, a primeira 5, segunda 10, a terceira 40, a quarta 1 hora e 20, depois 2 horas e 40 e vai dobrando, né? E também perdendo ponto de AFK. Ponto de AFK não, ponto de fair play. Aí coisas que ficam fazendo, a pessoa fica rodando na base. E colocar também uma outra coisa como AFK. Por exemplo, se ficar um tanto X, também tem não ser AFK, mas ficar inativo no combate. Por exemplo, se ele ficar mais de 1 minuto e meio sem atacar um outro Pokémon adversário, né, um Pokémon oponente, também deveria ser criada uma punição para isso, específica para isso. Tipo, sei lá, pacifismo, por exemplo.
Porque muita gente está cada vez mais frequente. Você vê, termina a partida, você vê o cara farmando, inclusive roubando o farm. Aí você vê o cidadão não pontuou, fez 14k de dano, não fez nenhuma assistência, não fez nenhuma kill, mas chegou no nível 14. Então isso seria uma coisa que deveria também ser revista, né? Ser analisada. Já que eles querem elevar o Pokémon Night para outro patamar, precisa ver essas coisinhas básicas. O jogo não é feito só de jogador pro player. Ele, a sua grande massa, além de ser criança, nesse aqui eu não sei se tem, mas no chinês tem, que é de 12 anos para cima. Esse aqui eu acho que não tem isso não, mas no chinês tem a marcaçãozinha lá 12+. Então, independente, se tem um celular não é bebê, né? Então, aí esse negócio, mas tem que relevar que são crianças. No mundo de X1, tanto faz. Se for tá ali é jogador. Pode ser criança, pode ser idoso, pode ser menino, menina, ou seja lá o que for, é um oponente. Não tem que relevar porque é coisa ou outra. Se tá lá é pra combater. E o processo é bruto. Como eu costumo brincar. Se tá lá é pro combate. Independente. Não tem que ter relevar, mas as punições também tem que ser iguais para todos também. Não é porque é criança também que tem que ficar sendo tolerante. Se tá lá, se tem a regra lá, é para ser cumprida. Ponto 2. O pareamento de partida. Porque ele atualmente ele é baseado em um elo acima, um elo abaixo. E isso é nocivo pro jogo. É nocivo. E nenhum outro jogo é assim. Falando de MOBA. É mesmo elo. Aí, porque o que acontece? Qual que é, na minha opinião, as duas categorias mais prejudicadas com isso? A experiente e a ultra. Porque experiente pega grande e ultra. Ou seja, grande, no experiente as pessoas já estão bem no comecinho do jogo, né? Ou ficou muito tempo fora, que seja, mas vamos considerar um cenário normal. Para chegar no experiente é muito rápido. Com 2, 3 dias de jogo a pessoa consegue chegar no experiente. É muito rapidinho. Não quer dizer que ele saiba. No ultra não quer dizer que ele saiba. Porque no experiente tem muito bot. A pessoa não sabe identificar o que é bot ou é jogador, e por ela sempre ganhar, eu já falei isso antes, e por ela sempre ganhar, o jogo causa na pessoa uma impressão de que ela sabe jogar. Ela não perde. Independente do que ela faça, ela ganha, né? Vai perder, vai de 10, ela perde uma, 2 no máximo. E ela chega no ultra achando que sabe jogar. Porque ela não sabe jogar. Mas isso foi o jogo que induziu a pessoa a ter essa impressão. Eu acho que tem jogador
É que querem otimizar, não quer deixar a pessoa esperando para procurar a partida. Esperou um pouquinho, não achou, joga bot. Eu acho que Pokémon tem jogador suficiente para isso. Mas tá. Aí qual que é a minha sugestão? Refinar isso. Ser sempre do mesmo elo. Tanto faz se for vai no Ultra. Tanto faz Ultra 5 ou Ultra 1. Tá no Ultra, né? O elo é o mesmo, só a classe que tá diferente, mas o elo é o mesmo. Então não vai ter tanta disparidade de habilidade, experiente com experiente, grande com grande. Se não tiver nesses casos abaixo, né, abaixo do Ultra, se não tiver, coloque, vai, estipula um tempo, 1 minuto e 20. Se não encontrou, aí joga bot. No Ultra eu acho que a grande maioria, muita gente no Ultra, né? No Ultra não vai ter esse problema. Experiente já vai refinar bastante. E falei assim, só tem diferença no mestre. O mestre, ele ser filtrado por mestre 1200, 1400, 1600 mais. Né? Aí aceita essa divisão. Aí qual que seria o ponto positivo? As partidas elas seriam mais equilibradas, pelo menos teoricamente, porque seria todo mundo mais ou menos no mesmo barco. Aí o ponto negativo é que poderia haver maior demora no pareamento. Mas os jogadores, se for fazer uma pesquisa, os jogadores não se importam tanto em esperar um pouco, desde que ele receba uma partida equilibrada. Tanto do lado dele quanto do lado do oponente. Ele vai ter uma partida equilibrada. Ele vai saber, não, todo mundo aqui é X classe, por exemplo, todo mundo aqui é Ultra, todo mundo aqui é experiente, né? A mesma coisa no mestre também. Aí só os diferenciais, né, que teria nessa regra seria em duo, trio e five, né? Porque aí não tem como, só que, por exemplo, você partiu para duo, se você tá em mestre, você não consegue jogar com outro fora do mestre. Ele consegue com mestre de 1200 a 1600 mais. Mas tem que ser mestre. Não vai ter como você jogar com seu coleguinha de duo na ranqueada. Você mestre seu coleguinha ultra. Porque senão isso causaria um desbalanceamento na ranqueada dos mestres. Ah, que ele não chegou no mestre ainda. Paciência. Paciência. E é isso. Tem mais coisas pra, assim, de ajuste que eu acho que ficaria bem mais legal. Porque assim, ontem eu acho que eu joguei 14 partidas. Das 14, ganhei 3. Das derrotas, mais de 50% das vezes, a minha equipe estava ganhando, chegou o Rayquaza, e dessas 3 vitórias, teve vitória que a gente conseguiu ganhar mesmo perdendo o Rayquaza. Teve uma que a gente perdeu, a gente estava ganhando, perdeu o Rayquaza, mas a diferença estava tão grande que mesmo a outra equipe pontuando, eles pontuaram bastante até, depois do Rayquaza, foi 300 ou 400 pontos, a gente ainda ganhou. Né, porque a gente tava com muita vantagem. Mas assim, isso não é via de regra. Isso não é via de regra. E assim, e é chato, é muito chato você ver que as pessoas assim, o jogo, pelo menos nesse nosso formato,
quais são os objetivos dos jogos? É lógico, pontuar, mas tem os objetivos, né? Os secundários, que são os reg, né? Leque, rock, ice, steel. São esses os objetivos secundários. O objetivo principal é o Rayquaza, querendo ou não. Então, é isso. E outra coisa também, aproveitando assim só para finalizar, draft. As pessoas não entendem draft. Seleção de personagem, que também, né, tem a ver com draft. No draft é pior ainda, porque ó, o primeiro pega um defensor ou um suporte. Tá lá. Isso no draft. Aí vai outro e pega outro defensor ou outro suporte. Não pode. Não é que não pode, mas perde DPS. Perde DPS. Aí o que acontece? Chegar no Rayquaza não tem DPS para fazer o Rayquaza e perde. Em rotas, por exemplo, no top é recomendado ter ou um versátil ou um defensor junto com o atacante, pelo menos no top. Porque se tiver dois atacantes e a outra equipe tiver um defensor ou um versátil, vai ser dizimado lá em cima. A não ser que o tanque seja muito iniciante. Caso contrário, não vai ter como. Não tem como. E muitas vezes acontece isso. Aí às vezes vai defensor e versátil na mesma lane. Eles não têm capacidade de dividir. Às vezes nem duo é. Lá embaixo tem um Ho-Oh. Eu vou colocar também o meu Buzzhole lá. Deixa o Pikachu e a Espion lá em cima. Eles seguram. Não segura. Não dá. Não é falta de habilidade. Pode atrapalhar. Não mais que isso. Retarda. Então é isso. Eu tô, como eu falei no começo, descontente. Isso aconteceu há 3 anos atrás, 2022, entre 2022 e 2023, que eu fiquei um ano sem jogar. Né? E no começo eu sempre jogava, sempre comprava passe de batalha e muitas vezes pegava o passe e não conseguia liberar a skin do personagem por falta de habilidade ou por não jogar também. Eu jogava. Até hoje eu não jogo tanto. Hoje eu tô jogando mais, mas antes era 3 partidas, 4 partidas no máximo por dia. Isso quando jogava. E assim, em todo caso eu vou dar uma pitada no freio. Agora tem o evento da Latias, mas eu vou jogar menos, porque senão eu vou me estressar com o jogo e vou dar uma pausa e talvez essa pausa não termine, assim, seja uma pausa infinita, não volte pro jogo. Porque é um jogo que eu gosto. Teve muitos outros, né? Tipo o North Kings, o Mobile Legends, o Clash Royale, que são jogos que eu gosto, mas tipo assim, eu jogo um pouco paro, fico meses fora, né? Pokémon não, Pokémon de 2023 pra cá eu tenho jogado todo dia, jogo, ou quase todos os dias, né? Mas eu jogo pelo menos 6 vezes na semana, 6, 5 vezes na semana.
E assim, aí você vê que as pessoas não se preocupam com o básico. Não, pouco importa se tiver 200 Pokémon. Se esse básico, esse cuidado básico de manter essa, esse ânimo dos jogadores, porque não sou só eu que tá desanimado com o jogo, é muita gente mesmo, que está cansado por trollagem. O cara fica rodando na base, ele fica rodando na base, não dá FK, ou ele vai e fica só andando no mapa, não dá FK. Agora, pra que a pessoa vai perder 10 minutos da vida dela fazendo isso? Isso é um completo imbecil. Ah, eu vou prejudicar minha equipe. Isso é uma atitude imbecil que eu acho que uma criança de 10 anos não teria essa mentalidade. Ou, por exemplo, perdeu duas bases e já pede rendição. Já fica na base esperando, dá 5 minutos, pede rendição e sai do jogo. Como já teve muitos casos de isso acontecer e a equipe ganhar mesmo com um a menos parado da base. Porque também essa pessoa para ficar andando na base, ficar andando no mapa e ficar parado, melhor ficar parado que não dá XP para a equipe adversária, né, sendo nocauteado. Mas enfim. Eu acho que ficou grande esse negócio aqui, mas eu acho que eu falei tudo o que precisava falar. Assim, tudo não. Eu só fui uma pincelada nessas duas coisas principais, que é o AFK e as punições, de modo geral, focando no AFK, é claro, e o pareamento de partidas. Eu acho que resolvendo isso vai atrair mais jogadores, os jogadores vão voltar a jogar, ter esse alinhamento desse pareamento, porque o MMR não funciona, nunca funcionou. A contagem, aí você vai ver o cara chega a mestre, o cara tem tipo 300 partidas ranqueadas, por exemplo. Isso na conta dele, não é na temporada, é na conta. Provavelmente o cara tem sorte de ou tem um duo que carrega ele, ou ele é sortudo, ou seja, a pessoa é muito efetiva. Mas enfim, mas ele não tem experiência, né? E é aquele, geralmente esses são aqueles que tem um Pokémon só joga com um. Se alguém pegar no draft esse Pokémon na frente dele, pega qualquer coisa porque não vai jogar mesmo. Isso quando já não quita o jogo, né? Já sai. Se alguém pegou o Pokémon dele, que 75 Pokémon, ele joga com um. Né? Evidentemente, todo mundo tem suas preferências, né? Mas se jogar com um só, não tem nem como. Ainda mais se esse um for um quebrado, né? Tipo, for aquele um que tá desbalanceado. Que não acho que não tem nenhum Pokémon quebrado. Mas tá um desbalanceado, tipo o Ho-Oh. Por exemplo, não, eu jogo só de Ho-Oh. Baniram o Ho-Oh, pegaram o Ho-Oh na minha frente. Não vou nem escolher. Deixa eu escolher normal, não vou jogar mesmo. Ou o que o jogo escolher, eu vou tentar fazer alguma coisa. Então é isso. Esse foi só meu desabafo, né? E assim, eu não sei se vai. Provavelmente não vai chegar quem precisaria chegar para fazer alguma coisa efetiva, mas só reportando e vocês comentem se estão de acordo ou se eu falei groselha ou não tem nada a ver com o que eu falei. Que também talvez eu ache que tenho noção de jogo e não tenho nenhuma.
E é isso, pra gente trocar ideia. Então, é isso. Valeu e vamos tentar manter a sanidade com esse jogo. Porque tem uma menina que ela fala, né, que ela joga pra descontrair. Isso não existe no Pokémon. Não tem ninguém que jogue mais de 3 partidas de Pokémon que vai sair descontraído. Não, isso é impossível. Apesar que eu vou qualquer um desses jogos, né? Assim, de MOBA, né? Porque, por exemplo, Clash Royale a culpa é sua, né? O resultado bom ou ruim, a culpa é sua. Nos outros MOBA é a equipe, né? Não tem como você conseguir fazer qualquer coisa só você. Mas então é isso. Fiquem bem e desculpe aí qualquer coisa, mas eu precisava deixar isso registrado. Então é isso. Valeu!